Oi, gente! Bom dia, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Para a nossa aula de hoje, vou dizer que não tá assim das mais fáceis, porque nós temos bastante coisa para conversar, mas o conteúdo não é difícil. Então, quem tiver aí um tempinho, que já iniciou a aula cedo no horário, dá uma lida no texto da página 4 e 5 do Elo Danado de Dandão e Dedé, que é uma cantoria em trava-línguas. A Pro já pediu para vocês lerem esse texto mais de uma vez, mas não vai fazer mal algum se vocês lerem, vão estar mais afiadinhos para as atividades, tá bem? As atividades estão na página, vamos da página 6 à página 10. Então, começando aqui com a página 6, nós temos o por dentro do texto, tá bem? O que é um duelo de cantoria segundo as ideias do texto? Então, vocês leram o texto segundo as ideias desse texto, porque isso foi explicado, vocês têm isso explicado aqui no início, tá? Aqui no início vai explicando que as armas não eram espadas, mas eram violas, né? Para que eles usavam essa viola? As palavras eram balas afiadas que saíam da boca dos cantores. Então, aqui, na primeira e segunda estrofe, tem um pouquinho da dica que vai ajudar vocês a fazerem a número 1. O que é um duelo de cantoria segundo as ideias do texto? Então, o que acontece? Nessa atividade aqui, nessa questão, vocês vão elaborar uma resposta, justificando com as suas palavras, o seu jeitinho de explicar o que é um duelo de cantoria, mas de acordo com o pensamento do texto, entenderam? Vocês vão escrever de acordo com o que vocês leram, mas com as suas palavras. A número 2, Dandão e Dedé apresentam a arte do duelo de cantoria. Analisando as ideias do texto, explica. Então, analisando as ideias do texto. Como é que funcionava esse duelo? A explicação está lá no primeiro e segundo parágrafo, terceiro parágrafo também. No parágrafo 3, ou no terceiro parágrafo, vai falando bem certinho sobre os desafios, tá? Então, vocês vão poder explicar. Façam sempre paráfrase, tá bem? Lê lá e escreve com as suas palavrinhas. Quais eram as armas, então, usadas até, eu já comentei isso aqui. O investigue nós não vamos fazer agora, porque nós precisamos amadurecer um pouquinho mais esse gênero, do repente, e aí depois nós vamos voltar com essa atividade aqui, tá bem? Na página 7, então, vocês vão encontrar ali a atividade número 4, que vai trazer um trecho. As palavras eram balas afiadas que saíam da boca dos cantores. Obviamente, né? Essa é uma figura de linguagem ou um sentido figurado. Aproveito já para trabalhar com vocês esse conteúdo. O que é um sentido figurado? É quando nós dizemos algo que nós queremos dizer com aquela frase, mas que não é isso na verdade. Então, balas afiadas que saíam da boca dos cantores. Obviamente, não saíam balas como uma arma disparando bala da boca do ser humano. Então, é uma figura de linguagem, é um sentido figurado, é uma maneira de dizer alguma coisa que não é real. O que quer dizer, então? Por que as palavras são comparadas a balas afiadas? Por que às vezes nós dizemos assim, fulano disse uma palavra dura? Será que a palavra é realmente dura? Não, né? É que a palavra ela magoou, aquela palavra foi ofensiva. Então, por que as palavras são comparadas a balas afiadas? Porque as palavras podem machucar, dependendo da intensidade ou do que é dito, a forma como é dita, então elas podem machucar. Em que situações da vida as palavras podem provocar esse mesmo efeito? Isso aqui é com vocês, cada um vai responder segundo a sua experiência de vida, segundo a sua bagagem de conhecimento, tá bem? Com as suas palavras, nós chamamos de resposta pessoal. Em que situações da vida as palavras podem provocar esse mesmo efeito? Que efeito? Palavras sendo afiadas, palavras saindo da boca como balas afiadas. Então, escrevam com as suas palavras. A letra C. Qual era a intenção das autoras ao usarem essa comparação? Por que elas disseram balas afiadas? Por que elas usaram o termo balas afiadas para se referir aí ao duelo, né? Ao duelo de improviso.
Então, aqui vocês também vão escrever com as suas palavras. Essa atividade aqui é muito legal, questão número 5. Vocês vão pesquisar no texto, e eu já vou dar uma dica aqui para vocês da cidade de origem deles, tá? Do Dandão e do Dedé. Vocês vão encontrar no parágrafo 7. Ali tá dizendo o seguinte, não sei se eu falo aqui, vou deixar para a interpretação de vocês, é melhor do que eu dar a resposta. Mas no parágrafo 7 vocês vão encontrar a cidade de origem dos dois. Vestimenta e objetos que levaram para o duelo estão no texto, mas as características pessoais não estão. Contudo, ao ler o texto, vocês conseguem identificar se um era mais agitado, mais falante, se o outro era mais tímido, e aí vocês vão escrever aqui, ok? Depois, nós temos o duelo o textinho, que fala sobre o repente. Tá na nossa aula ao vivo de hoje. Estou trazendo para vocês um vídeo muito legal, que é o repente do Dia dos Pais. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse gênero. Mas dei uma lida no Você Sabia. Questão número 6, então. E aí, nós já estamos na página 8. Já estamos na página 8, já estamos quase no fim. Identifique e escreva as expressões do texto. Então, assim, ó, aqui nessas linhas, tá? Vocês vão colocar uma expressão que estava servindo para divertir a plateia. Alguma coisa que foi falada pelos personagens para divertir a plateia. Escreve aqui. Alguma coisa que está escrita no texto que provoca o oponente, uma provocação. Um jogo de palavras é como usar as palavras no trava-língua. Então, 7 sedas de Sião, tecelão, tece o tecido. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro que não é isso, né? Do rato não é isso que está no texto. Mas o jogo de palavras é um trava-línguas. Então, encontrem no texto um trechinho aí em que a língua quase enrola quando nós estamos falando e escreva nessa... Não precisa ser toda a estrofe, se vocês pegarem lá da parte do duelo, não precisa ser toda a estrofe. Só um trechinho que mostra, assim, esse jogo de palavras, tá bem? Aqui eu já expliquei um pouquinho do sentido figurado e do sentido literal. Encontrem no texto alguma coisa que seja sentido figurado, o uso de palavras que realmente não significa aquilo, mas que dá para entender. E o sentido literal é o que realmente é. O sentido literal. Posso dizer que uma moça está bonita, ou a colega está bonita, sentido literal. Estava linda como o amanhecer, sentido figurado, porque, né, a pessoa não fica como o amanhecer. Estão entendendo o que a prof quer dizer? Sentido figurado, algo que a gente diz que não é real, mas que nós conseguimos dar um sentido, um significado para aquilo ali usando uma figura de linguagem. E sentido literal é o que realmente queremos dizer. Então, algo que realmente aconteceu, pode até ser um fato, nessa atividade. A questão número 8, nós queremos fazer o seguinte. Vamos fazer essa número 8 juntos, na aula. Vamos tentar criar assim um trava-línguas com algumas palavras que vocês vão trazer para nossa aula ao vivo. E aí vamos trocando ideias e vamos fazer essa número 8 juntos, tá bem? Estudo da língua, página 9 e página 10. É muito rapidinho de fazer isso aqui, parece bastante coisa, mas é muito fácil, tá? O texto dessa cantoria apresenta reduções de palavras. Reduções de palavras são palavras abreviadas. Não temos, tá? Só não aqui. Pelo que a introdução do texto explica, nas cantorias havia preocupação com a reação da plateia? Com certeza. Com certeza, a plateia era muito importante. Você pode explicar sim e tirar um trechinho do texto, de repente falando sobre a animação da plateia, tá? A letra das cantorias era feita antes. Essas cantorias do repente, nós já sabemos que não são feitas com antecedência. Então, aqui a número 10 não é escrito, tá? As cantorias, elas são improvisadas. A resposta tá aqui, já na 11, ó. São improvisadas. Eles improvisam palavras que rimam para desafiar o oponente. E aquele que consegue rimar sem quebrar a rima certinho, ele ganha, né? E o que não consegue perde. Por isso que os repentes podem ser longos, dependendo aí da habilidade dos repentistas. Por que se escrevem cantorias se elas são improvisadas? Por exemplo, nós temos uma cantoria no nosso livro, página 4 e 5. Por que foi escrito isso? Se ela foi improvisada, quando ela foi cantada? Então, de repente, vocês pensem aí, é para um registro. Exatamente.
para termos o registro do que foi cantado, do que foi falado, da poesia que foi cantada ali. Quem seria o vencedor entre os cantores? Essa aqui está no texto. Então, vocês vão procurar lá no texto o trechinho que diz assim, ó. É no primeiro parágrafo, tá, gente? Bem fácil de achar. Saía vencedor quem? E aí vocês vão escrever. Quem que saía vencedor? Escrevam aqui o trecho. Dandão ou Dedé quebraram alguma rima? Já vou dizer para vocês aqui, não. Eles não quebraram rima, eles rimaram todas as palavras, nesses trechos que nós consideramos ali. Na apresentação do cenário, lá no parágrafo 4 e 14, tem palavras que rimam, então vocês vão escolher, podem até lá no parágrafo 4 e 14, escolher algumas palavras que rimam, pintem com o marca-texto, e aí vocês podem escrever um trechinho aqui dessas rimas que vocês escolheram, tá bem? Atividade 15, compare as rimas do texto, ok? A diferença entre as rimas do texto, sim, já vou mostrar para vocês, vou voltar lá. A número 15, vocês podem até responder que sim, porque olha lá como é que tá lá no texto. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Muito bem, vou pegar essa partezinha aqui. Percebam que a primeira parte do texto, ela está contando o que é um duelo e contando como é que aconteceu, como é que o Dandão chegou, como é que o Dedé estava vestido e tal. Vejam que tem parágrafos, ó, tá até numerado. Já na parte do repente, que foi quando começou, nós estamos reunidos na Vila de Catingueiro para começar um duelo de viola choradeira e o cantor do meu lado vai comer muita poeira. Ah, o prof tá afiado no repente. Vejam que está escrito em estrofes, estão vendo? Primeira estrofe, segunda estrofe, quarta estrofe, de acordo com quem ia cantando. Então, ó, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente. Está organizado em versos e estrofes, diferente da parte introdutória do texto. Então, voltando lá. Na questão número 15, há diferenças? Sim. Parte introdutória com parágrafos e a outra parte, ela está em estrofes e versos. 16. Leia o trecho. Vocês vão ver que algumas letras formam rima. Vocês vão ver que algumas rimas são perfeitas e outras são imperfeitas. O que é uma rima perfeita? É quando o som, ó, as rimas que apresentam som igual, o som igual. Convencido, tecido, sido, sido. É uma rima perfeita. Mas, às vezes, o som fica parecido. E essas são as rimas imperfeitas. Eu não fiquei convencido e não faça como eu fiz para não sair repetindo a sorte do tecelão. Repetindo, convencido, tecido. Percebam que não é a mesma rima, mas essa palavra foi utilizada aqui para fechar esse trecho do repente. Então, ela é uma rima imperfeita, tá bem? A rima dessas palavras apresenta som exatamente igual? Não. E aí vocês podem colocar aqui, porque uma é uma rima perfeita e a outra é imperfeita. No texto, aparece outro grupo de rimas como esse? Será que o texto traz alguma outra rima que seja imperfeita? E aí eu já vou ajudar vocês aqui. Não, tá? Não tem. Esse aqui é o único trechinho com rima imperfeita. Esse clique vocês vão marcar com marca-texto, ok? Aqui estamos no fim já, aí quase 14 minutos. Escreva outras rimas perfeitas ou imperfeitas, tanto faz aqui, tá, pessoal? Coloquem pelo menos, quiser colocar mais de uma, tudo bem. Mas pelo menos uma rima que rime com choradeira, poeira, sei lá, seresteira. Não pode usar a minha, tá? Essa que eu falei agora não pode usar. Lado, desconfiado, empanado, empapado, sei lá. Vocês vão procurar rimas que fechem, ok? Com o que vocês estão escutando. Percebam que aqui tem um grupinho, ó, convencido e repetindo. Duas palavrinhas que são rimas imperfeitas. Podem escolher uma que rime com uma das duas palavras, tá bem? Agora aqui é número 18, que é a nossa última atividade para hoje. A palavra cumprimentou, tá?
O que significa a palavra em destaque? Se vocês não sabem, pesquisem no dicionário, pode ser desse dicionário online ou no que você tem em casa. Cumprimentou. Significa medir a extensão do tamanho do corte ou fazer uma saudação à corte. Então, deem uma verificada nessa palavra e marquem qual é a opção correta. Ok? Queridos lindos do meu coração. Se precisar voltar aqui no que a prof falou, volta o vídeo, faça uma atividade com uma letra bonita. Quando nós tivermos a nossa aula ao vivo, vamos corrigir e tirar as dúvidas. Até mais, beijos!